que para esclarecer seus direitos neste Dia do Consumidor, eu recebo o advogado Dr. Rômulo Brasil, que é presidente da Comissão de Participação e Cidadania da OAB Minas, para a gente falar. Eu já vou começar tratando de um assunto que foi destacado agora na matéria que você acabou de ver com Marcelo Silveira e com Feliciano Abreu. Doutor Rômulo, muito obrigado por ter vindo, aceitado o nosso convite. Prazer recebê-lo aqui. Prazer. A gente falava fora do ar aqui que é um assunto que ocuparia muitos dias aqui de discussões, perguntas e respostas. Verdade. Mas eu quero começar, já que o assunto são os ovos de Páscoa, é legal onde o consumidor pode se apegar para reclamar de um ovo que a empresa reduz o tamanho, aumenta o preço e não deixa de forma explícita a comunicação para o cliente. Em primeiro momento é um absurdo, né? É uma vergonha. Oportunismo. Esse tipo de conduta, inclusive com previsão no Código de Defesa do Consumidor. O consumidor, você muito bem disse, a conduta em tese até seria possível reduzir a quantidade de determinado produto, desde que na embalagem viesse a informação clara, o princípio da informação, tá? Viesse clara com, olha, eram tantos gramas, agora passou para tantos gramas, redução de tanto por cento. Então, poderia ser feito de forma legal, desde que viesse minuciosamente explicado ao consumidor na embalagem de forma individualizada. Agora, numa situação de que não consta essa informação, o consumidor pode procurar, deverá procurar, eu até recomendo que procurem os seus direitos junto ao PROCON, a Defensoria Pública, ou até mesmo o advogado da sua confiança. Deixa eu começar com perguntas que chegaram pelo nosso BandZap, 997727663. O André, vai de como reclamar de uma empresa terceirizada, de uma operadora de telefonia, que liga em média 20 vezes por dia, procurando uma pessoa que ela não conhece. Aí eu estou cansado de receber ligações. É o Evandro? Não sou o Evandro. Aí no outro dia a mesma liga. É o Evandro? Não, querida, não é o Evandro. E aí a pessoa liga. O que pode ser feito nesses casos, doutor Rômulo? Nesses casos, eu orientaria, num primeiro momento, fazer uma reclamação junto à ouvidoria daquela empresa. Costuma funcionar. Caso o consumidor não se veja satisfeito com o problema solucionado, eu orientaria no sentido de fazer uma reclamação junto à Anatel, tá? Porque é a Anatel que regulamenta essa questão aí de telefonia. E certamente a Anatel comunicará a empresa acerca desse ato abusivo e tomará as providências cabíveis. A Anatel é efetiva nesses casos? Muito. É muito efetiva? Muito efetiva. Tá? Muito bem. Eu digo, tanto no exercício da advocacia quanto em situação particular minha mesmo. Sim. Ô André, quem mandou a primeira pergunta, é possível você identificar? Não mandou o nome, ok. Agora, Jacksander Moreira quer saber em casos de compras na internet. Eu fui lá, comprei na loja do Dr. Rômulo Brasil pela internet, no www.romulobrasil.com.br. Aí eu vi lá e comprei um produto. Mas quando esse produto chegou, eu vi que esse produto não era o que eu esperava. E aí, doutor Rômulo? É muito interessante também essa questão, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê que toda aquela compra efetuada fora do estabelecimento comercial, o consumidor terá direito de 7 dias, dentro do prazo de 7 dias, o direito de arrependimento. Olha só. Olha que bacana, tá? Então ele comprou, ele escolheu, chegou o produto, ele não gostou da cor. Ele tem o direito de arrepender e é de fato o arrependimento. Qual o motivo? Não quero mais. Tá? Então, se isso vier a acontecer e a compra tiver sido feita através da internet, fora do estabelecimento comercial, ou até mesmo pelo telefone, ele pode fazer uso aí dessa legislação. Tem mais uma pergunta do Felipe, aqui de Belo Horizonte. A primeira que a gente leu do Felipe, aqui de Belo Horizonte. Ok, agora tem uma pergunta minha, daqui a pouco tem mais do nosso telespectador. Doutor Rômulo,
Quando a pessoa compra numa loja, nesses grandes magazines, foi lá, comprou um televisor e aí perdeu o emprego, se complicou e não consegue pagar as prestações e começa a receber ligações. E aí as ligações começam no telefone fixo, passam para o celular e de repente começam a ligar na empresa onde a pessoa trabalha. Isso é legal ou a pessoa que está recebendo essas ligações pode tomar alguma providência? Tem alguns limites. A título de exemplo, essa ligação na empresa, via de regra, ela não é recomendado, não é recomendável. Então, esse consumidor, ele poderá sim, e aí é a mesma situação, ele insatisfeito porque de fato incomoda, tá? Entrar em contato junto à Anatel, efetuar a reclamação. Via de regra, resolve, soluciona o problema. Agora, nós também não podemos esquecer que tem ainda a possibilidade do ajuizamento de uma ação civil visando encerrar esse ato abusivo e, quem sabe, também até pleitear uma indenização por dano moral, caso tenha, de fato, dado ensejo a ela. Muito bem, temos perguntas também que foram gravadas nas ruas pela nossa equipe. Simbora então que o povo fala. Doutor, eu gostaria de saber por que quando nós contratamos um pacote de dados mensalmente, a franquia acaba e mesmo assim eu não continuo tendo a internet. Isso deve ser um problema recorrente, hein? Certamente. Agora, essa questão do pacote de dados vai se fazer necessário avaliar caso a caso, em decorrência até da grande pluralidade de pacotes que a gente vê no mercado. Já aconteceu inúmeras vezes no exercício lá da advocacia, às vezes o cliente faz conosco uma consulta através do telefone, transmitindo uma situação e quando chega lá para que seja feita uma avaliação jurídica, muitas das vezes não aconteceu daquela forma. Então eu vou recomendar à nossa telespectadora que procure o profissional da sua confiança, às vezes até mesmo os PROCONs ou a Defensoria Pública, com o contrato em mãos para que seja avaliado e seja dado para ela uma posição definitiva e certa acerca disso. Recebendo aqui o Dr. Rômulo Brasil, a gente já respondeu algumas perguntas dos telespectadores de casa sobre direitos e deveres, tem pergunta da rua. Aliás, André, tem mais pergunta da rua aí? Vamos lá então, vamos rodar. O povo fala. Doutor, eu gostaria de saber se a respeito da telefonia móvel é correto a operadora cobrar alguma multa quando a gente quer fazer o cancelamento? E aí, doutor? Na verdade, seria necessário avaliar caso a caso, porque essa multa, pelo que eu estou entendendo, poderia ser proveniente de, às vezes, um contrato de fidelidade. Então, é muito comum. As operadoras ligam, você tem determinado plano, elas entram em contato com você, oferecendo uma, entre aspas, modalidade mais favorável, muitas das vezes até financeiramente mais favorável. O consumidor vai naquela, novamente, entre aspas, naquela onda, fecha o contrato mediante uma fidelização. Então é muito importante o consumidor, ao contratar qualquer serviço, ir antes de assinar, ir atrás de todas as informações. Ok, é mais interessante, você está me oferecendo uma minutagem maior, mais barato, mas vem cá, tem fidelização? E se tiver, o consumidor tem que avaliar caso a caso se é interesse dentro da realidade dele. Então, respondendo à telespectadora, caso não tenha no contrato previsão de fidelização, via de regra seria ilegal, tá? A não ser que tenha aí alguma informação que não foi passada, seria mais interessante olhar e aprofundar no caso a caso. Doutor, quando a gente vai a uma loja hoje para fazer uma compra, quando vão emitir a nota fiscal, algumas lojas exigem que você passe nome, endereço, telefone, CPF, e-mail e escambau de Madureira. Isso há um tempo não precisava. Em alguns casos, perguntam, CPF na nota? Se você não quer o CPF na nota, a nota sai do mesmo jeito. Por que as lojas insistem tanto nesse cadastro? É para vender, é para comercializar o cadastro depois? Pois é, Vitor, é aquela situação, né? É muito difícil a gente afirmar que seria, mas é uma prática comum, né? Em consideração que temos vivenciado, poderíamos afirmar
que indícios de que seria essa conduta, sim. Né? O famoso mailing Exatamente. tem um valor financeiro aí no mercado. E aí vai avaliar de consumidor a consumidor. Eu te confesso que eu não importo de passar os meus dados cadastrais. Agora, sem excesso também, né? Porque você preencher, ficar ali 10 minutos ou um tempo além do normal, passando e-mail, isso, aquilo, eu acho que aí já seria abuso também. Então você cria um e-mail só para passar para a loja, para você não ficar recebendo e enchendo o saco aí, perdão pela expressão. Agora, uma outra pergunta sobre a questão da troca. Ganhei um presente, fui na loja trocar. Não quero saber, não me interessa quanto o presente custou. Mas quando eu chego na loja para trocar, a loja também quer fazer um cadastro. E no momento do cadastro, eles contam quanto custou o produto. Você vai trocar por outro, você vai acabar sabendo quanto custou. É um negócio meio deselegante e tal. Na troca, é obrigado a fornecer todos os dados também para que ela seja efetuada? Também, em tese, não, Everton. Não é obrigado. Agora, vale a pena lembrar que essa troca do produto feita no decorrer do ano, é muito comum no final do ano, presente de Natal, aniversário, que a gente recebe um presente, essa troca sem que o produto apresente qualquer defeito, ela não é obrigatória. Ela é feita comercialmente por mera liberalidade do lojista. Se é mera liberalidade, e a partir do momento que ele se dispõe, não, pode comprar o presente, você tem 7 dias para trocar, virou obrigação. Entendi. Virou obrigação, tá? Porém, surgindo ali esse novo contrato, o lojista teria abertura, liberdade para estipular as cláusulas. Como, por exemplo, troco dentro do prazo de 7 dias mediante a apresentação da nota fiscal. Troco dentro do prazo de 3 dias, mediante fornecimento dos dados cadastrais. Então, tem aí a possibilidade. Via de regra, não seria uma exigência, não seria razoável exigir essa informação, mas é possível. É uma outra coisa que incomoda demais. Bom, a gente recebe o advogado Dr. Rômulo Brasil, que é presidente da Comissão de Participação e Cidadania da OAB Minas. Já aproveito para agradecer ao doutor Rômulo, a você de casa que participou enviando sua pergunta, seu comentário, seu relato para o nosso Bandzap. Entre todos que enviaram, daqui a pouco eu vou sortear um dia lá no Spa Águas Claras. Mas pode continuar mandando as mensagens, porque até o final, mesmo que a sua mensagem não seja lida ao vivo, no final do programa a gente vai fazer o sorteio, ok? Doutor, muito obrigado pela participação. Volte outras vezes, porque eu acho que o povo gosta de saber e eu acho que o povo sabe muito pouco dos direitos e também dos deveres que tem. Obrigado. Aliás, já podemos, inclusive, marcar uma próxima vinda sua aqui, que eu gostei muito da sua vinda aqui. Doutor, é muito bom, responde rápido e por isso rende a entrevista. Obrigado, doutor. Muito obrigado, foi um prazer imenso participar com vocês, tá? Igualmente.